bem, dá para ver bem. A paz, pastor, como é que o senhor está? A paz, pastor Fabiano. Prazer, estou muito bem. Muito obrigado pelo convite, pela honra. Nos sentimos Amém, honrados. Eu creio que vai ser um tempo precioso que amém, vamos ter aqui nessa tarde. Amém? Glória a amém. Deus. Então, pessoal, hoje nós estamos com o pastor Tarcísio Aires, um grande homem de Deus. Pastor Tarcísio, ele auxilia ali em Zona Norte, pastor Humberto Albuquerque, que também é o nosso pastor. E, pastor Tarcísio, quero agradecer ao Senhor e à sua esposa, Isabelle. Nós chamamos carinhosamente de Belle, né? E a toda a tua família. E agora o Senhor vai ser papai também, né? A família está crescendo. Aleluia! Glória a Deus! É isso E a gente aí. está muito feliz com isso. A vida de vocês nos inspira e nós tivemos a oportunidade de ter esse contato quase que diário lá na Escola de Ministros. O pastor Tarcísio É também foi verdade. diretor da Escola de Ministros com Belly e nos afinaram, nos lapidaram, passaram lixa e nos ajudaram muito a crescer como pessoas, crescer com excelência. E nós somos muito gratos pela vida de vocês, da tua família, e o Senhor como Obrigado. exemplo. A gente sabe de algumas histórias de como o Senhor chegou ao pastoreio, como que foi um pouco dessa caminhada através de alguns irmãos antigos, e aí a gente fica muito feliz porque a gente vê os bastidores, a importância de ter um bastidor bacana e de superação, né? O senhor aí chegou há pouco tempo aí dos Estados Unidos, né? E a gente fica muito feliz com o crescimento mas não foi esse crescimento não foi de qualquer jeito, a gente sabe disso. E pastor, eu queria já de antemão, enquanto o pessoal já vai avisando o pessoal, perguntar algumas coisas para o senhor. Uma delas, eu Certo. até anotei aqui, eu mandei para o pessoal, falei, rapaz, olha, o pastor tem uma grande história de superação financeira e muitos milagres financeiros na vida deles, né? Que É verdade. a gente sabe. E eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco. E fica livre, pastor. Aqui o senhor está em casa, em Surubim, essa região aqui, vai estar ouvindo vocês e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Amém? Fica livre, flui aí, pastor. Amém, meu irmão. Um mesmo, assim, são vários, mas tu acabaste de comentar aí sobre um, né? Um Amém. foi dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos foi realmente um rompimento para a gente. Se tiver qualquer coisa, tu pode me interromper, tá, Fabiano? Fazer alguma pergunta, não Amém. tem problema não, tá? Fica à Amém. vontade. Amém. O Amém. dos Estados Unidos foi com um rompimento grande, porque era algo... Tem coisas, eu não sei se você já passou por isso. Tem coisa que você tá crendo, né? Tá crendo, tá confessando a palavra, né? Apresenta em ações de graça diante do Senhor, enfim. Mas tem coisas que Deus faz por você e você não estava nem mirando a tua fé naquilo. Não sei se tu tá me entendendo. Né? Tem coisas Sim. que Deus nos surpreende e a gente nem estava mirando a nossa fé. E a gente vê que, de alguma forma, essas coisas são consequência de uma lei que a gente sempre está colocando em atuação. Que lei é essa? Lei da semeadura. Né? Sim. Quando você coloca a lei da semeadura em atuação, de alguma forma isso opera por você, né? O tempo todo. Então, muitas vezes a gente começa a ter resposta de coisas e essas respostas, rapaz, não estava nem crendo para isso, eu não estava crendo, mas eu plantei. E pastor Humberto sempre fala isso, né? Que a semente ela sai da nossa mão, mas ela não sai da nossa vida, né? Amém. Então, a gente estava numa reunião, só para compartilhar um pouco com o pessoal. Era uma reunião de líderes liderados na nossa igreja, né? Nossa reunião é bem cheia, né? Bastante gente que serve na igreja local. E numa reunião dessa, o pastor Beto falou, rapaz, Tarcísio, você sempre coordenou o Rema, né? Hoje você me auxilia nessa área de supervisão das escolas e eu creio que tu vai participar do evento que tem todo ano lá em Tulsa, né? É o Homecoming, que é um evento nos Estados Unidos que reúne os remas do mundo todo e se concentram lá onde tudo nasceu, né? Onde tudo começou. E aí o pastor falou isso numa reunião fechada, não era nenhum culto. Rapaz, isso foi um rompimento tão grande nas nossas vidas. Comecei a ganhar oferta em dólar.
Quando eu fui ver, já estava com a passagem. E assim, quando eu fui ver, eu já estava com tudo programado para estar lá. E só ia eu até então, minha esposa não ia, né? E aí eu ainda perguntei, meu amor, você quer ir? Se você quiser ir, a gente vai dar um jeito. E aí ela falou assim, eu quero ir, mas eu não quero pagar. Aí eu falei, eita, Jesus do céu, você é mulher de fé. Isso Eu não aí. quero gastar o centavo para ir. Tu não tá gastando? Eu falei, é verdade, eu só tô crendo. Eu falei, amém, meu amor, vamos crer junto. E ela ficou nisso, em fé, e já estava se aproximando. Você sabe que passagem aérea, quanto mais perto fica, né, vai ficando mais caro, Isso né, aí. hotel e tudo mais. E ela estava crendo, estava passando tempo, ela continuou crendo. Mas chegou um certo tempo, uma irmã perguntou para ela, você vai com o teu esposo? Ela falou, eu estou crendo para ir, mas a passagem ainda não está comprada. Aí a moça falou, não, então a passagem eu te dou, a passagem você tem. No mesmo dia que ela Ô, ganhou a rapaz. passagem, no outro dia o irmão falou, Beli, tu vai? Ela falou, acabei de ganhar a passagem. Ela falou, não, porque Deus falou comigo que quando tu tivesse a passagem eu pagava a hospedagem. E aí dá Ô, sequência Glória! a hospedagem. Enfim, quando a gente viu, eu tava lá. Sabe aquelas coisas que quando você se dá conta, você tá? Eu nunca tinha ido nos Estados Unidos, foi a primeira vez. Foi num período de inverno. Homem, eu nunca peguei tanto frio, pelo amor de Deus. Eu nunca senti o frio na minha vida. A gente pegou -6, foi a temperatura mais baixa que deu lá um dia. Eu fico imaginando isso aí em Surubim, -6. Meu Deus. O povo aqui morre, rapaz. Faz negócio desse não. Aqui com 20 graus aqui, o pessoal já Já tá, tá com rapaz, casaco. tá esfriando, hein? E aí, rapaz, a gente quando viu tava lá. Isso assim, pra gente foi, a gente começou a ver como colheita de muita semente, entendeu, Fabiano? Colheita de muitas ofertas, colheita de muito investimento, colheita não só de ofertas financeiras, mas da nossa vida, né, rapaz? No altar, sendo doada, sendo entregue. Isso foi, pra gente foi um rompimento tremendo, assim, extraordinário. Essa viagem pra gente foi um marco nas nossas vidas, porque de alguma forma marcou uma nova estação, né? De um rompimento. Eu não sei se você já passou por isso, Fabiana, mas quando você pisa fora do país, rapaz, tem algo nas nações. A Bíblia fala muito sobre as nações, né? Existia um rompimento, rapaz, das nações com relação ao evangelho, com relação a pregar o evangelho, a ensinar a palavra, a tocar povos de outras línguas, né? Rapaz, há um destravamento, a sua visão muda, a sua mente abre, enfim, de alguma forma o Senhor trabalha dentro de você, né? A gente sabe que a Bíblia, o Senhor trabalha muito com visões, né? Deus trabalhou com Abraão assim, olha para as estrelas, consegue contar, olha para a areia. Então, assim, Deus trouxe coisas naturais para mostrar a ele uma realidade espiritual, né? Eu creio que muitas viagens que a pessoa pode achar é só uma viagem natural, mas Deus tratou coisas espirituais com relação a rompimento de marcos, rompimento de fronteiras, alargar estacas e crescimento. Então isso ficou muito forte no meu coração. Amém? Assim, a princípio era isso que eu queria compartilhar, assim, desse testemunho que tu já falou dos Estados Unidos, e aí me surge sentir no coração de compartilhar. Amém? Amém, pastor. Pastor, eu lembro, o senhor, certo dia em uma ministração, o senhor fez um comentário de um versículo que eu não havia visto nessa tradução, e isso marcou minha vida, e eu uso esse versículo até hoje para inspirar a minha vida. Está lá em Romanos 3,3, que ele diz, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus. Esse versículo, pastor, que o senhor falou, ele foi lançado, ele entrou no meu coração, e até hoje isso aí é um alimento para mim. Às vezes, quando nós nos deparamos com algumas pessoas que incrédulas com as coisas de Deus ou com as coisas que Deus tem para a nossa vida, eu lembro logo do Senhor, eu lembro desse versículo, eu falo, rapaz, e daí? Se alguns não creram, né? Rapaz, Deus vai continuar sendo fiel, né? E nos vem essa imagem do Senhor, isso aí nos inspira muito, muito. E eu creio que isso aí é vida na vida do Senhor e se transformou vida na nossa vida também. Eu creio que esse versículo, ele só se tornou rema para você porque ele é rema para mim. Então, assim, de alguma forma, né, por ele estar vivo dentro de mim, na verdade, saiu o Senhor falou comigo Fabiano, eu ainda estava no Rio de Janeiro, cara. Eu acho que eu ainda não estava nem no primeiro ano do rema. Eu fiz o rema com 16 anos
né? Ainda era Centenário Bíblico Verbo da Vida, primeiro ano. E eu lembro que o Senhor falou comigo nesse texto, porque, rapaz, com 16 anos eu ainda estudava e tinha muitos amigos que não eram crentes, né? Então, cara, era um conflito sempre muito grande, né? Motivo de chacota em algumas coisas, às vezes saía noticiário, né? Escândalos de igrejas, e aí os caras atribuíam, todo crente é assim, né? E aí você acabava entrando naquele pacote, e você com 16 anos, eu não tinha muito, como é que eu posso dizer, muito argumento, entendeu? Para poder combater. E eu lembro que esse texto saltou assim no meu coração. Não sei se foi uma ministração num culto, o pastor acho que estava lendo outro texto, eu estava com a Bíblia aberta, e eu acabei vendo esse. Você está me entendendo? Às vezes você está lendo um texto e você vê outro do lado, né? Capaz, o Senhor começou a tratar isso no meu coração, e eu comecei a meditar mais acerca disso. E aí eu trouxe esse texto para a minha vida, para que eu não desistisse da minha fé na minha juventude. Você está entendendo? Cara, eu comecei a pensar, rapaz, e daí se o pessoal não está acreditando no que eu estou acreditando? Né? Deus continua sendo fiel para mim. E daí, se eles não querem andar em santidade, como eu... Aí eu colocava para tudo, como eu quero andar em santidade. E daí, se eles não querem falar a verdade, querem falar a mentira, eu quero falar a verdade. Deus vai continuar sendo fiel comigo, que eu vou falar a verdade. E daí, se ele crê em enfermidade, eu creio na cura. Deus vai continuar me curando. E daí, e aí, cara, eu enveredei nisso. Você está entendendo? E esse texto me sustentou numa boa fase da minha juventude, né? A partir do momento que começa você a amadurecer mais espiritualmente, vai criando uma base, né? E aí ficou mais fácil. Aí foi mais fácil, aí foi fluir. Mas assim, sabe texto que vira âncora? Pronto, esse texto foi uma âncora para minha alma nesse período, entendeu, meu irmão? E realmente foi rema até hoje. Me sustenta muitas coisas, né? Enfim, muitas vezes o Senhor vai me trazer na memória textos como esse. Amém. E me manteve, me trouxe até aqui onde eu estou hoje. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus, pastor. Feliz demais, sabe? Que bênção, pastor. Conta mais aí, pastor, dos milagres financeiros, como ativar esses milagres aí na vida do Senhor. Esse versículo fala muito comigo, eu me emociono mesmo, né? E ele é muito forte. A primeira vez que eu ouvi foi do Senhor. E eu achei interessante essa expressão, né? E daí? Eu falei, rapaz, eu nunca tinha visto isso na Bíblia, né, rapaz? Tá na Bíblia. E Paulo falando isso, rapaz, ó, e daí? E daí? Eu olhei assim, eu falei, rapaz, peraí, né? Tem alguma coisa nisso aí quando isso saltou na minha vida e impregnou em mim também, graças a Deus, pastor, que o Senhor não desistiu. Bem que esse versículo foi rema na tua vida e ele acabou saltando e sendo compartilhado na vida de muitas, tenho certeza, de muitas pessoas. Mas conta aí, pastor, mais aí sobre os milagres financeiros, como ativar. Deixa eu compartilhar com vocês algo. Assim que eu me casei em 2010, né? Fez 10 anos agora, dia 17 de abril, eu tô casado. E assim que nós nos casamos, eu já trabalhava, ganhava bem até, não ganhava mal, pela idade que eu tinha, pelo carro que eu tinha, ganhava bem. Só que eu tinha decidido com a Elisabelle que nós praticamente assumimos toda a despesa do nosso casamento, né? Nós seguramos toda a onda do casamento, nossos pais nos ajudaram com uma coisa ou outra, mas a gente sustentou tudo, do casamento da casa. E eu falei, olha, Elisabelle, eu vou comprometer parte do salário, mas a gente vai ficar bem, tranquilo, né? E foi caminhando, ainda não tinha nem carro na época, né? Ainda ia de ônibus, eu preferi investir no casamento do que comprar um carro, investir na casa, enfim, nas coisas pessoais, do que naquele momento comprar um carro, não era a prioridade. Isso. A gente não tinha filho nem nada, tinha acabado de casar. E, rapaz, a gente investiu nisso, né? E casou e rompeu. Passado um ano, eu acredito que eu fiz uns cálculos com ela, tudo isso de planejamento que eu tô falando contigo, ok? Falando de coisas naturais. Eu fiz um cálculo, né, rapaz, eu acredito, meu amor, que em 2 anos a gente consegue zerar essas contas e restabelecer, né, tudo, colocar tudo em ordem de novo. E aí passou um ano, né? Passou 2 anos. Quando chegou em 2 anos e meio, eu vi que não tinha conseguido dar essa respirada. Você tá entendendo? E eu comecei a orar ao Senhor. Falei, Senhor, tanto que eu planejei, tanto que eu fiz os cálculos, o que está faltando. Rapaz, o Espírito Santo começou a trabalhar dentro de mim algo
O Espírito Santo começou a me mostrar que o viver uma vida abundante, né, tem a ver com uma lei que Deus colocou em operação. E se eu não consigo trazer, como o irmão Reagan diz, né, a fé ela traz as coisas do mundo espiritual para o natural. Então, se eu não consigo trazer isso para não conseguir desfrutar disso, isso vai sempre ser algo distante, vai ser sempre algo longe, sei lá, inatingível, né, inalcançável. E eu lembro que eu fui ler aquele livro Chaves Bíblicas para a Prosperidade Financeira. Sabe qual é? Do irmão Reagan? Pronto. Uhum. Eu fui ler esse livro e eu falei, rapaz, a gente vai destravar nisso. E eu estava com a expectativa que nesse livro ele me dissesse como ter mais dinheiro. O que eu queria era ter mais dinheiro, para ser bem franco. Eu estou com pouco dinheiro, eu quero ter mais dinheiro. Não estava passando necessidade, eu só queria ter mais. Eu queria ter uma casa melhor, uma televisão melhor, ou um carro, enfim. Queria ter coisas melhores. E eu vou ler, eu quero na Bíblia isso. E quando eu me deparei com um versículo, esse versículo é Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. A Bíblia diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, o povo sem Deus, né? Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Rapaz, e ele só falava desse texto. Ele falava que a prosperidade, né, o aumento na nossa vida, o crescimento na nossa vida estava totalmente relacionado a nós entendermos que nós fomos resgatados de uma maldição. Enquanto essa chave não caísse dentro do meu coração, isso não ia ficar claro nunca. Eu nunca poderia desfrutar de algo que eu não tivesse vivendo dentro de mim antes. Você está entendendo? Enquanto eu não estiver vivendo isso dentro de mim antes, enquanto a minha mente não aceitar isso antes, eu não vou conseguir realizar isso. E eu comecei a meditar nisso. Eu falei, rapaz, eu não estava enxergando a chave ali, porque eu queria dinheiro. Eu não estava enxergando a chave nesse texto. Mas eu falei, rapaz, se a chave está nesse texto, eu vou investir. Eu lembro que eu tinha um celular da Nokia, não sei se tu lembra desse celular, que tinha um joguinho de uma cobrinha. Tu lembra? Lembro. Eu tinha um celular desse, e esse celular ele tinha a possibilidade de você gravar. Começou a sair celular que você podia ouvir rádio FM, né? Você podia gravar um louvor, gravar alguma coisa. E eu lembro que eu gravei no meu celular esse versículo com a minha voz. Eu coloquei esse versículo para ser toque do meu celular quando eu acordasse de manhã, né? Eu ia acordar de manhã para trabalhar, ele ia tocar isso aí. Eu ia para o trabalho, eu gravei ele em sequência, eu ficava ouvindo só esse texto. Cristo me resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em meu lugar, porque está escrito. Eu fiquei falando tanto isso, que eu comecei a acordar, ouvindo a minha própria voz, tocando no celular. Tá entendendo? E eu falei, rapaz, ele não resgatou nada. E eu já estava conversando comigo mesmo, porque era a minha voz. E eu comecei não, mas sou eu falando, então ele fez isso mesmo. Rapaz, ele me resgatou. E isso começou a entrar dentro de mim, Fabiano, de uma forma tal, rapaz, que foi começando a crescer, né? Quando começou a cair essa ficha, que eu fui resgatado da enfermidade, eu fui resgatado da miséria, eu fui resgatado da morte. Rapaz, sabe quando você entende algo e você começa a andar como aquele que entende? Você tá entendendo? Eu comecei a andar diferente. Eu comecei a olhar diferente. Eu comecei a ver as coisas de maneira diferente. Eu não conseguia mais ver como um peso. Eu comecei a entender que o viver uma vida vitoriosa, de crescimento, de prosperidade, de avanço, não tem a ver com o ter. Tem a ver com o ser. Porque a partir do momento que eu sou, eu vou atrair essas coisas. A Bíblia diz que a bênção vai correr atrás de nós. Você está entendendo? Vai correr atrás de nós. Então, eu comecei a atrair essas coisas. Porque esse versículo começou a se tornar real para mim. Rapaz, eu comecei a ser favorecido no trabalho, com aumento, me mudaram de horário, eu comecei a render mais e aumentar mais a minha renda. Começou a acabar uns negócios que eu tinha pago. Eu sei que começou a ter uma viravolta. Aí eu comprei o carro, quando eu vi eu já estava com o carro, né? Enfim, começou a destravar coisas, não pelo dinheiro em si, você está entendendo? Mas porque um texto
que me colocou alinhado com o que Deus diz, começou a fluir, né? Eu gosto de ouvir quando o pastor Humberto fala isso. Existe uma frequência de Deus que está operando milagre agora mesmo, né? Eu creio que tem milagre acontecendo agora mesmo, tem milagre operando agora mesmo, tem coisas grandes operando agora mesmo. Amém. Por que alguns não conseguem pegar? Porque eles não conseguiram sintonizar na frequência onde esses milagres estão operando. Você está entendendo? Deus está esperando que você entre nessa frequência. É como se estivesse descasado. Rapaz, tem que alinhar, como estiver alinhado no mesmo trilho, né? Quando você estiver falando o que Deus estiver falando. Quando você estiver crendo como Deus está crendo. Como você estiver agindo como Deus estiver agindo. Como você estiver vendo como Deus está vendo. É como se você entrasse na frequência onde os milagres operam. Quando o cara entra na frequência onde os milagres operam, rapaz, tu fica assim perguntando, poxa, isso sempre teve aqui, eu nunca vi? Não, era você que estava fora da frequência. Então, esse texto me colocou numa frequência de aumento, de crescimento, de avanço, de rompimento. Rapaz, começou a destravar tanta coisa na nossa vida. Começou a haver um rompimento na nossa mente de impossibilidades, né? De coisas que eu não achava que, rapaz, eu não posso fazer isso. Não, eu posso sim, eu posso entrar. Tem pessoas que acham que o dinheiro, né, é a forma de maior poder na terra, é o dinheiro. Mas a Bíblia diz que o maior poder na terra é a oração. Não é o dinheiro. Bem, porque Isaías 55:11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, a forma mais poderosa na terra é Deus falando. Imagina quando você estiver falando o que Deus está falando, né? Eu sempre aprendi isso, que a palavra de Deus na nossa boca, para o diabo, é como se Deus estivesse falando. Você está entendendo? Amém. A palavra de Deus na nossa boca é Deus falando, cara. Quando eu estou falando o que Deus está falando, quando eu estou falando que Ele me resgatou da maldição da lei, quando eu estou falando que Ele mudou a minha sorte, quando eu estou falando que eu fui livre da enfermidade, da miséria e da morte, né? Talvez eu estava achando que no celular gravado lá era a minha voz, mas para o diabo era Deus falando, porque eu alinhei o que Deus estava falando com o que eu estava falando. Então as coisas começaram a operar, entendeu? Como é que podem andar dois juntos se não houver entre eles acordo, né? Então eu decidi entrar em acordo com Deus. Se Ele disse que eu sou abençoado, então eu vou dizer que eu sou abençoado. Você está entendendo? Pastor, decidi entrar em acordo com Deus nesse sentido. Meu Deus, eu anotei aqui: a frequência dos milagres é a palavra de Deus. Eu fiquei... E é uma realidade mesmo, né? Nós precisamos... Não é Deus que precisa, que tem que mudar, somos nós que temos que nos adequar a essa frequência, né? E, pastor, qual mais princípio que o Senhor utilizou na vida do Senhor para que o Senhor possa chegar nessa ativação de milagres financeiros, milagres, enfim, na vida de vocês? A gente sabe que essa questão de milagre, nós somos abençoados, nós não vivemos de milagre, né? Nós já temos a bênção de Deus, nós sabemos disso, mas existem situações que é só Deus mesmo, é só um milagre. O pastor Humberto diz que Tony Cook, né, também, que diz isso também. Aquela coisa que você, quando alguém olha assim, fala assim, rapaz, só podia ter sido Deus. É como uma tartaruga em cima do poste, né? Só podia ter sido Deus, né? Compartilha com a gente aí mais um pouco aí desses milagres, dessas leis, de como está sendo ativado. Tenho certeza que está abençoando muita gente aí. Vocês que estão ouvindo aí, dá um sinal aí se está acrescentando na tua vida, se isso aí está abençoando a tua vida. Tenho certeza que, pelo menos a minha, está abençoando muito, muito. Estou pegando aqui os princípios para que nós possamos a cada dia crescer mais. Rapaz, é muito boa essa pergunta. Eu assim, existem coisas que vão acontecer apesar da gente, como aconteceu a viagem dos Estados Unidos, que eu compartilhei contigo, né? Eu sempre trago isso na minha mente. Se você for ler o livro de Atos, você vai ver que Paulo foi preso várias vezes. Você concorda comigo?
né? Tem várias vezes que Paulo foi preso, o povo solta, Paulo foi preso. Porém, só tem uma vez que ele foi solto de maneira milagrosa, quando ele estava com Silas. Não sei se você lembra, né? Em Atos 16, ele e Silas começaram a louvar e as cadeias se abriram. Pensa comigo, eu fiquei pensando, em Atos 16 acontece isso, mas na frente Paulo é preso de novo. Imagina se Paulo fosse assim, rapaz, já sei, quando der meia-noite, eu chamo, ligo para Silas, vamos louvar, porque na meia-noite a gente louva, as coisas estremecem e as portas abrem, né? Mas não é assim. Qual é o que eu entendo, o que eu aprendo com a vida de Paulo? Paulo tinha uma vida com Deus. E o milagre na vida dele era consequência dessa vida com Deus. Você está entendendo? O problema é que as pessoas vão atrás de, né? Não tem problema quanto a isso, me perdoa dizer isso, acho que não é nem essa a palavra correta. Tem problema em você buscar. O cara está no fundo do poço, só tem que olhar para cima mesmo e procurar Deus. Amém. Isso aí. Você está entendendo? Eu estou falando assim, muitas das pessoas que estão nos ouvindo, elas já têm uma caminhada com Deus, elas querem romper, elas querem ir um passo além, elas querem algo mais. Rapaz, se você tem uma vida com Deus, não tem como, coisas vão acontecer, né? Amém. Se uma coisa que eu sempre procuro avaliar e olhar na minha vida quando coisas não estão operando, avalie a sua vida de amor. A lei e a fé opera pelo amor, né? Muitas vezes o cara quer olhar para tudo, cara. Como é que você tá andando em amor? Eu já vi várias pessoas, cara, o cara tá crendo por rompimento financeiro, o cara tá semeando, o cara é dizimista, o cara é ofertante, mas trata a esposa como se fosse um pano sujo, né? Como que a fé vai operar, cara, se você não anda em amor? Então, são princípios que você tem que avaliar para que nessa caminhada, imagina se Paulo não estivesse andando em amor, poderia louvar até ficar rouco lá, né? Mas a fé não ia operar, você está entendendo? Isso. Ao mesmo tempo que Sadraque, Mesaque e Abednego não foram livres de estar na fornalha, mas foram livres da fornalha ou do fogo. O fogo não causou dano a eles. Então, assim, outro milagre. Mas às vezes as pessoas miram no seguinte: só vai ser milagre se for assim. Não sei se você já passou por isso. Rapaz, eu já criei em coisa assim, rapaz, eu preciso do dinheiro para ir para tal lugar. Se esse dinheiro não chegar, eu não tenho dinheiro da passagem. Oh, meu Deus, manda esse dinheiro, manda. E eu querendo dinheiro para poder ter, acho que era para pegar um ônibus para ir para tal lugar. E o dinheiro não chegou. Mas ao mesmo tempo, a pessoa me ligou e me deu uma carona. E o Senhor me mostrou que a questão não era o dinheiro. A questão é, eu preciso ir. Você tá entendendo? Isso. Eu foquei somente em, eu preciso ter o dinheiro. Se o dinheiro não chegar, Deus não agiu. Não, eu preciso estar lá. Eu preciso chegar naquele lugar. Se eu vou ser trasladado, se vão me dar uma carona, se vai chegar o dinheiro para pagar a passagem, se eu vou a pé, se eu vou de bicicleta, a questão é que eu vou chegar lá. Então, muito mais importante do que o processo, rapaz, é aonde você vai chegar, qual é a meta, qual é o objetivo, né? As pessoas miram muito no como Deus tem que agir. Várias vezes eu vi, você vê no livro de Irmão Reagan, as pessoas querem preparar os planos. Presta atenção nisso. O cara prepara os planos. Assim, vou fazer assim, vai ser assim. Depois que ele prepara, vamos orar. Mas é o inverso. Primeiro você tem que orar para depois preparar os planos. Sim. Mas é constante isso. A gente aconselha muitas pessoas. A pessoa, pastor, eu fiz isso. E quando eu orei ao Senhor, eu fiquei confuso. Eu falei, é claro. Porque primeiro você preparou e depois você quis. Deus, abençoa aí agora. Já preparei tudo, abençoa aí. Como que se Deus trabalhasse para você, né? Infelizmente, com relação a rompimentos, a milagres, as pessoas às vezes esperam que Deus trabalhe para ela, né? Não, Deus existe por causa de mim. Não. Nós existimos por causa de Deus. A Bíblia diz que nós vivemos para o louvor da sua glória. Não é o inverso. Você tá entendendo? Eu só estou aqui por causa dele, né? Eu só fui purificado porque eu não amo a Jesus porque eu decidi. Não, eu só amo a Jesus porque ele me amou primeiro, né? Eu não tinha condições. Ele me amou. Agora eu posso corresponder. Então, é essa resposta, né, para o Senhor, dessa vida com Deus, rapaz, que vai causar um boom, assim, financeiramente. Eu vi um exemplo do Kenneth Copeland, isso me abençoou demais. Se você deixar de usar o teu braço
para economizar. Não vou usar o braço direito, não. Eu vou economizar, porque eu estou gastando muito. Vou usar só o esquerdo, vou escovar o dente com o esquerdo, para usar o direito quando eu precisar. Sabe o que vai acontecer? Vai atrofiar. Porque você não consegue guardar, né? Você não consegue manter, Fabiano, o que você constrói com egoísmo, só com generosidade. Amém. O egoísmo não mantém o que você está construindo. O que mantém o que você está construindo é a generosidade. Então, assim, uma outra chave com relação a esse rompimento, rapaz, generosidade. Eu sempre mantive isso no meu coração. Uma vida de generosidade. Uma hora ou outra, isso vai voltar para você. Uma hora ou outra, isso vai sobrar para você. Vai sobrar para você. Vai sobrar para surubim. Amém! Uma hora ou outra. Vai sobrar. Porque, rapaz, são leis, né? Não é uma questão de eu quero ou não quero. Se eu coloco essa lei em operação, vai produzir. Né? O avião voa por causa de uma lei. E a gravidade não existe, mas existe uma lei no avião que é superior à lei da gravidade. Você está entendendo? Cara, existe a maldição na terra, porque Adão pecou. Mas a Bíblia diz que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém. E a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ela é superior à lei do pecado e da morte que está operando no mundo, cara. Esse mundo já é do maligno. Problema do maligno. Mas o que opera em mim é a lei do Espírito de vida. Então, se eu entro nessa frequência da lei do Espírito de vida, rapaz, não tem como. Você vai viver acima, né, do que esse plano natural tem. Se você tem, só mais um exemplo, se você tem uma terra na tua, sei lá, na tua casa, tu tem uma plantação, se você não fizer nada, na plantação não, você tem uma terra na tua casa, um terreno. Se você não fizer nada nesse terreno, sabe o que vai acontecer? Vai nascer mato, vai dar bicho, né? Pode ser que fique fedendo, mosquito, tudo que não presta. Por quê? Porque é consequência de uma maldição. Você tá entendendo? Então, se eu não fizer nada, deixa a vida me levar, a vida leva eu, só vai nascer o que não presta. Para que a terra produza, cara, eu preciso trabalhar. Eu preciso arar a terra, eu preciso cuidar da terra, eu preciso regar a terra, eu preciso plantar, eu preciso cuidar daquilo que eu plantei. Pronto. Aí sim, porque a bênção está sobre a minha vida. Quando eu coloco a mão na terra, por mais que a maldição esteja lá, mas a bênção está sobre a minha vida, a terra produz. Amém. A terra vai dar. A terra é abençoada, não abençoada por si, abençoada porque um homem abençoado, cheio de Deus, a bênção, né, que Deus prometeu a Abraão chegou até mim, agora está sobre a minha vida. Quando eu coloco a mão, prospera. Quando eu coloco a mão, dá certo. Quando eu coloco meus pés, cresce, frutifica, enfim, produz. Então, eu creio que isso é uma chave, rapaz. Colocar as leis em operação. Observa a lei do amor, observa a lei da fé, observa a lei do Espírito de vida, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Observa a lei da semeadura, te livrando de todo egoísmo, te colocando em generosidade. Enfim, são coisas que, rapaz, eu nem programei falar isso tudo. São coisas que... São coisas que o Senhor traz pra gente, cara, como um despertar. Amém. Assim que eu entrei no... Falo de ministério, né? Eu me lembrei. Assim que eu saí da empresa que eu trabalhava, na aviação, e entrei no ministério, né? Foi para ser diretor do Rema. E, enfim, sempre me planejando e tudo mais, com a minha esposa, e tudo bem, eu não vou dizer apertado, mas ajustado. Tudo bem ajustado nas contas. Acho que passou uns 3 meses, no máximo, que eu estava já no ministério. Enfim, a empresa não demitia, eu tive que pedir as contas. E a geladeira lá de casa quebrou. Eu não sei se você já teve a geladeira quebrada em casa. Rapaz, é terrível. Olha, é algo na tua casa que transtorna a casa, é você ter a geladeira quebrada. E eu lembro que já estava terminando o mês, Fabiano. Já estava já encerrando o mês. E eu falei, Elizabeth, geladeira quebrou, vamos consertar.
E eu lembro que eu liguei para a empresa, o camarada vai lá para fazer, saber o que é, fazer o orçamento e dizer se você vai ou não fazer o serviço. Ele foi lá em casa, fez o orçamento e deu a ficha do orçamento. Senhor, o valor é esse aqui. Quando eu olhei o valor, falei, é outra geladeira? O que é que eu compro da geladeira? E ele, eu sei que lá, e ele foi embora. Eu lembro que eu compartilhei com a minha esposa e falei, amor, o preço é esse aqui. E aí eu falei para ela, olha, o que a gente tem de grana, se a gente consertar a geladeira, não tem o que colocar na geladeira. Se eu comprar as coisas para colocar na geladeira e não consertar a geladeira vai estragar, as coisas vão se estragar. Então a gente não sabia se comia ou se consertava a geladeira. E aí ela falou, meu amor, tá contigo essa peteca aí. E eu falei, meu Jesus, me ajuda. Eu fui orar ao Senhor com relação a isso, apresentar diante do Senhor. E eu veio uma nota no meu coração, rapaz, eu vou consertar essa geladeira. Não pode ficar sem geladeira, não. Eu creio que Deus vai providenciar, porque a Bíblia diz que nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém. E eu peguei essa palavra no meu coração, marquei, conserta a geladeira. E o cara foi, consertou a geladeira e, pagou. Rapaz, eu paguei o conserto. Eu lembro que a Elizabeth saiu. Quando a Elizabeth voltou, ela falou, meu amor, acabei de ganhar uma oferta. Eu falei, mas agora acabei de consertar a geladeira. Foi no mesmo dia, rapaz, que a gente consertou a geladeira. A gente ganhou uma oferta equivalente ao valor que a gente tinha. Então, assim, foi algo pra gente, talvez para muitos possa ser pequeno, né? Mas pra gente, naquela situação, meu irmão, foi tremendo. Para aquela situação que a gente estava vivendo, foi uma resposta, rapaz, a gente foi pro mercado feliz. A geladeira estava consertada, a gente estava com o suprimento para colocar dentro de casa. Amém. Enfim, foi como se Deus desse para a gente uma resposta. Eu estou com vocês, nada vai faltar. Continua nesse caminho, continua crendo, continua falando desse jeito, continua agindo assim, alinha teu coração. Esses princípios que eu falei, né, compartilhei com vocês, rapaz, coloca eles sempre em operação. Você vendo ou não vendo, você sentindo ou não sentindo, pratica isso porque é uma lei, vai acontecer. E isso deu uma decolada, sabe, na nossa vida e, cara, começou a destravar as coisas. Eu trago para mim 4 chaves. Isso eu quero passar, se você, quem estiver vendo aí, quiser anotar. Isso eu trago para minha vida pessoal. 4 chaves. Dizimar, ofertar, gastar e sobrar. Eu vou repetir. Amém. É uma sequência que eu coloquei na minha vida que me ajuda diante de qualquer recurso que chega diante de mim. Dízimo, oferta, gastar. Quando eu digo gastar, é utilizar o dinheiro. Pagar a conta, enfim, resolver as coisas. Gastar e sobrar. Então, sempre que chega algo na minha mão, eu penso dízimo, segundo, oferta, gastar e sobrar. Chegou 10 centavos. Meu entendimento em 10 centavos é dizimar, ofertar, gastar e sobrar. Chegou 100 mil na tua mão, tá? Agora, dizimar, ofertar, gastar e sobrar. Então, quando você consegue trazer esse entendimento para a sua vida, a Bíblia diz que se você é fiel no pouco, aleluia, você será colocado no muito. Então, amém. Não é uma questão de você ter muito ou pouco, é uma questão de fidelidade. Então, eu comecei a entender isso, né? Começou a trazer clareza para mim. Rapaz, não é questão de eu ter ou não ter, é uma questão de fidelidade. O que Deus está esperando de mim é uma lealdade com relação à sua palavra. É uma fidelidade com relação à sua palavra. Eu vendo ou não vendo, eu sentindo ou não sentindo, eu tendo ou não tendo, se ele falou, eu vou ficar firme. Né? Rapaz, Deus falou, esses são os princípios. Mas, rapaz, é só R$10. Dízimo, oferta, pagar, né? Se eu tenho alguma conta ou coisa e sobrar. Faz essa programação, rapaz. Vai longe. Vai longe. Eu anotei aqui, o pessoal também anotou aí, eu vi que a Nutri anotou aí também, já colocou o pessoal lá, dizimar, ofertar, gastar e sobrar. Mas é cheio de princípios, né? E esses princípios estabelecidos
Às vezes as pessoas elas estão procurando, pastor, milagre financeiro, mas sem estar preparado devidamente para que esse milagre aconteça, né? Muitas vezes por falta de cumprir os princípios, né? E como no caso da mulher do azeite lá, né? Eu estava falando até para o senhor ontem, né? Que a gente hoje estava virando os potes, buscando os potes para o senhor derramar o azeite nessa tarde. E é justamente isso, são princípios, né? Que se o homem de Deus, rapaz, olha, falou, rapaz, tem esse princípio aqui, esse princípio, cabe a nós pegar esses princípios como verdade e colocar em prática para que possamos receber. Você só pode falar que não funciona depois que você fizer tudo e permanecer. Né? Você fez tudo e permaneceu em fé, crendo, aí você fala assim, rapaz, olha, isso aqui... Mas são princípios que eles são infalíveis, né? Funciona na vida de todo mundo, funcionou. Deus não tem filhos especiais, né? E por isso que a gente vê esses milagres acontecendo na vida das pessoas. Mas esses milagres aconteceram na vida do Senhor só porque o Senhor é pastor ou aconteceram porque o Senhor é filho, é servo de Deus? Conta aí pra gente. Ai. Homem, pelo amor de Deus. Se for depender de ser pastor para acontecer milagre na vida, né, as pessoas estão totalmente equivocadas. Me entristece às vezes, tem pessoas que querem ter o cara quer ter a resposta, né? Quer ter a solução sem colocar em prática os princípios, né? Eu já vi um camarada dizer pro pastor, ora aí pelos meus negócios, meu negócio tá indo ruim demais, tá quebrando. Ah, é mesmo, irmão? Vou orar. Você trabalha com o quê? Não, eu sou dono de uma boca de fumo. Rapaz, tu quer a bênção? Não, pode parecer piada, né? Mas o cara quer a bênção. Você tá me entendendo? Eu tô botando assim ao extremo. Mas tem gente vivendo, né, uma vida de adultério, tá ligado? E querendo Deus agir. Como é que pode um negócio desse, entendeu? Fora dos princípios, cara. Deus não vai operar em cima disso. Poxa, você está totalmente equivocado com relação aos princípios de Deus, né? Então, antes de eu ser pastor, eu sou crente. Amém. Né? Antes de eu ser, né, um ministro do evangelho, rapaz, eu preciso disso para viver, independente de ser pastor. Eu preciso crer em cura, eu preciso crer, né, em aumento, eu preciso crer em rompimento, eu preciso crer na unção do Senhor sobre as nossas vidas, eu preciso crer na graça do Senhor, eu preciso crer nisso para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Então, o ser pastor ou desempenhar um ministério tem que ser consequência. Em Marcos capítulo... Eita Jesus, eu não lembro se é 3 ou se é 13, depois eu posso conferir. Jesus, quando escolhe os seus discípulos, ele diz assim, que ele escolheu o que ele mesmo quis para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. A primeira vocação de um discípulo é estar com Jesus. Amém. Depois é enviar a pregar, depois vai exercer a autoridade de expelir demônios. Então, eu sou um discípulo de Cristo. A primeira missão de um discípulo é estar com ele. Hoje de manhã na oração, o pastor Humberto falou algo que é muito interessante. As pessoas querem cumprir o id antes de cumprir o vinde. Você está entendendo? Então, antes de ter o id, tem que ter o vinde, né? Então, primeiro passo, estar com ele. Eu estou com ele, eu preciso estar com ele, eu preciso crescer com ele. O que é que eu vou compartilhar contigo, Fabiano, se eu não tenho experiência com Deus? Você está entendendo? Como que eu posso subir num púlpito? Eu não estou dizendo que eu só vou pregar as minhas experiências, que nós fomos chamados para pregar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Né? Nós fomos chamados para ministrar isso. Mas se eu não tenho relacionamento com Deus, como é que eu posso falar de experiência?
Como é que eu posso falar de milagres? Como é que eu posso compartilhar de revelação? Como é que eu posso dizer daquilo que Deus está fazendo na minha vida, na minha família, na minha casa, se eu não estou com Ele, se eu não tenho um relacionamento com Ele? O cara tá com a boca de fumo, pô, e quer que Deus auxilie. Tem gente que diz assim, Deus vai adiante de mim. Cara, como é que Deus vai adiante de um prostituto, cara? Como é que Deus vai adiante de um mentiroso, de um falsário, cara, de um enganador, do cara que tá passando cheque sem fundo? Deus não vai adiante dessas pessoas, não, cara. Vai queimar o filme de Deus. Você tá entendendo? Mas as pessoas querem somente o benefício, né? O cara quer extrair o que tem de bom e viver uma vida descompromissada. Mas uma da maravilhosa graça de Deus sobre a nossa vida é que Cristo, quando nos redime na maldição, é porque Ele nos dá a capacidade agora de cumprir. Eu não sei se você sabe, mas o que é a bênção no Antigo Testamento? A bênção, ela é consequência de uma obediência, certo? E o que é a maldição? A maldição, ela é consequência de uma desobediência. Você está entendendo? Bênção, Antigo Testamento, bênção, era bem claro para eles. Se obedecer, bênção. Se desobedecer, maldito. Você está entendendo? É simples. Era preto no branco para Deus, no Antigo Testamento. Bênção, consequência, era o quê? Porque eu obedeci, bênção sobre a minha vida. E se eu desobedecer? Desobedeceu, maldição sobre a sua vida. Só que agora, quando Cristo nos resgatou e coloca o Espírito Santo em nós, que a Bíblia diz para que a bênção de Abraão chegasse até nós em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O que é o Espírito em nós, cara? É uma capacidade de Deus em nossas vidas para obedecer. Olha que simples. Amém. Você está entendendo? Agora você tem capacidade de amar o próximo. Agora você tem capacidade de andar em justiça. Agora você tem capacidade de falar a verdade, não mentir. É por isso que Paulo diz, aquele que roubava, aquele que furtava, faz o quê? Faz um culto de libertação, faz uma corrente, faz uma fogueira. Não, cara. Aquele que furtava, aceitou Jesus, tem o Espírito Santo, não furte mais. Isso. Acabou. Porque agora que o Espírito Santo está dentro de você, tem a capacidade em você de produzir, de obedecer. Então, assim, os mandamentos do Senhor não são pesados. Então, há em nós hoje uma capacidade para cumprir os seus preceitos, os seus princípios. Consequência disso, favor. Amém. Consequência disso, favor. A frequência, lembra? Vai entrar na frequência de favor, cara. Porque você agora se alinhou e você não pode dizer, eu não consigo. Interessante que na lei, era pesado na lei. Rapaz, olho por olho, dente por dente. Roubou aqui, cara, rouba acolá, tira dele também. Né? A lei era nesses termos. Só que na graça, o nível ainda é mais difícil. Porque antigamente, o cara adulterava se ele realmente tomasse a mulher do próximo. Hoje, Jesus disse, se você olhar, não é assim? Com pensamento impuro, você já adulterou. Cara, o nível é muito mais alto. Você está entendendo? Se eu não estava conseguindo antes, como é que eu vou conseguir agora? Agora dá. Porque Cristo me resgatou da maldição ou dessa consequência de desobedecer. Agora eu sou favorecido. Agora eu posso fazer as coisas e vai dar certo. Agora os resultados vão me favorecer. Agora a graça do Senhor está operando. O favor de Deus está fluindo na minha vida. Agora eu consigo. O Espírito Santo me dá capacidade de realizar as obras. Agora eu posso pôr as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Agora eu posso abrir a minha boca e ser usado no dom da fé e decretar coisas. Agora eu posso profetizar. Não é somente rei, profeta e sacerdote. Não. Agora o Espírito Santo está dentro de você. Você foi revestido de poder. Você também pode usar em profecia. Não só um profeta. Deus também pode usar a tua boca, Deus também pode te usar porque Ele te justificou. Enfim, é um pacote que o Senhor nos colocou que se a gente reduzir prosperidade ou riquezas na Bíblia somente a dinheiro, eu vou reduzir a Bíblia a uma insignificância tremenda. Você está entendendo? Então, tem um abranger do Senhor sobre as nossas vidas, meu irmão, que eu creio que eu ainda vou descobrir. Meu Deus, eu creio que a gente ainda vai mergulhar mais para ter, enfim, viver de uma forma mais plena e abundante no Senhor. Em nome de Jesus. Eu acho que eu já falei demais.
Pastor, fala esse negócio desse não. Já, na verdade, já passou o tempo aqui, já é quase 1 hora e a gente nem percebeu. Nós já estamos Verdade. aí no finalzinho aí, falta alguns minutinhos, acho que se eu não me engano aqui, uns 7 minutinhos para a gente estar encerrando. E eu queria já começar agora a agradecer, né, o Senhor, e vou deixar o Senhor fazer as considerações finais. Nós temos uma oração, tem a Nutri Thaísa, ela pediu oração por Jamerson, que está com Covid, foi diagnosticado com Covid-19 e ela pediu oração. E nós cremos na cura, nós cremos no milagre de Deus. E aí eu queria pedir para que o Senhor orasse, né, por esse rapaz, Jamerson, o nome dele. Amém. E eu tenho certeza absoluta que a palavra de Deus ela é fiel e ela não muda. Deus curou ontem, cura hoje e ele vai curar amanhã, se ele não voltar. Amém? Então, quero agradecer, né, já de antemão, o Senhor, e por ter aberto o coração, né? Como o senhor mesmo falou, nada disso estava programado, foi algo, um fluir de Deus mesmo, né? Um fluir do coração do Senhor. E a gente fica muito feliz com isso, né? Com esse fluir do coração, né? Com essa inspiração, como o apóstolo Bud dizia, né? Eu estudo para mim, mas eu prego por inspiração. Né? E foi muito bom ter essa inspiração do Senhor e esse compartilhar. Muito obrigado por ter aberto o coração, contado coisas particulares, aberto mesmo o coração para que nós possamos aprender mais como esses homens de Deus chegaram aonde chegaram e estão crescendo a cada dia mais, quais os princípios que eles usam. Pastor Júnior, uma vez ele falou para mim, eu falei, pastor, eu mostrei um ministro lá dos Estados Unidos, e é muito bom o ministro, e ele falou, cara, é muito boa a ministração, mas pega uma coisa, aprende a pegar o que está por trás, né? Quais os princípios que esse cara usa, o que ele faz no dia a dia, qual a vida dele, né? Muito bom ali o púlpito, mas os princípios que levaram ele a esse púlpito são mais importantes, né? E eu gravei isso no meu coração, e graças a Deus, né, pela vida do Senhor que faz isso, né, cumpre esses princípios e por isso está crescendo a cada dia mais. E eu sou muito grato, pastor, pela vida do Senhor, pela família do Senhor. Pastor Tarcísio também, ele é diretor do Rema, eu esqueci de comentar no começo, do Rema lá em Zona Norte, e Rema Brasil. E é uma grande honra, né, ter o Senhor aqui ministrando para o povo de Surubim, para essa região. E eu tenho certeza que as pessoas que ouviram essa ministração e vão ouvir, porque nós vamos compartilhar ela no YouTube, estamos fazendo uma série, vamos colocar ela no YouTube também lá para que as pessoas possam reouvir essa ministração outros dias, em outros lugares. Eu tenho certeza que muitas pessoas pelo mundo vão ser impactadas aí com essas histórias, com esses princípios. Pastor, muito obrigado. Agora fica tocar a bola aí pro senhor aí, agora o senhor faz aí o encerramento, ora pelo Jamerson e nós encerramos por aqui. Amém, amém. Vamos orar sim. Mas só para corrigir o negocinho, eu não estou mais como diretor do Rema, não. Quem dirige o Rema é Cristina, isso. Eu só auxilio na coordenação aí com o pastor Humberto, mas é bênção. Deixa eu só ler um texto aqui, Fabiano, para a gente orar por Jamerson. Amém. Em Salmos 112, 3 versículos. Salmos 112 diz assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Verso 2: A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. 3: Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Eu creio, meu irmão, que na nossa casa, que na sua casa, há prosperidade e riqueza. Amém. E essa palavra esteja firme no nosso coração, na nossa boca. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Amém. Muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar, né, essas histórias aí minhas, né, da minha esposa, pessoais, da nossa casa, mas é para edificação do corpo de Cristo, né, para edificação da igreja, para edificação dos santos. Eu creio que vai fortalecer pessoas.
Teve um irmão que falou algo que foi muito forte para mim. Ele falou: pastor, a gente faz vários vídeos, várias lives. Se uma pessoa se converter, já valeu. Amém. E Isso. é verdade, Amém. cara. Se uma vida for mudada, se uma for curada, se uma for transformada, se uma for liberta, para mim já valeu, né? Já é festa no céu quando um se arrepende, né? Imagina, por causa de um bate-papo desse, né? Um rompimento na vida de uma pessoa, um destravar, um abrir de olhos, enfim, cura brotando, tantas coisas podem nascer quando a palavra está sendo descortinada. Amém? E eu creio que assim é também na vida do nosso irmão Jamerson. Pai, eu quero orar nessa tarde, Senhor, e apresentar diante de Ti. Eu creio, Pai, na Tua mão estendida sobre ele, Pai. Eu creio na Tua graça, no Teu favor. A Tua palavra diz que Jesus ensinava, pregava e curava. Eu creio, Jesus, curando, Pai, operando maravilhas agora, Pai. E nós entramos como intercessores, tanto eu como o pastor Fabiano, Pai, pela vida, Pai, desse homem, Pai, Jamerson. Nós cremos na Tua mão, na Tua graça, Pai. Nós declaramos saúde, nós dizemos, não morrerá, mas viverá e contará os feitos do Senhor. Eu creio no espírito de vida em Cristo Jesus, livrando ele, Pai, do pecado, livrando ele da morte, o espírito de vida restaurando o corpo dele. Muito obrigado, Pai, por essa igreja em Surubim avançando, crescendo, prosperando mais e mais, sendo conhecida, Pai, toda a terra, Pai, um local onde a Tua luz brilha. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade, porque a Tua palavra tem chegado. E onde a Tua palavra chega, brota, Pai. E vai brotar na vida de Jamerson, vai brotar na igreja em Surubim, vai brotar em cada membro, Pai, que está associado ao pastor Fabiano e sua esposa. Vai brotar, Pai. A palavra vai germinar e vai crescer, porque a semente da palavra está sendo plantada, Senhor. Eu te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Obrigado, povo santo de Deus. Obrigado, pastor. Obrigado a todos vocês pelo carinho, né, que vocês têm, pela honra que vocês têm com as nossas vidas. Eu creio que a honra libera o favor de Deus, né? Por vocês estarem honrando, a Bíblia diz que não fica sem galardão, nem que seja um copo de água fria, né? Um dos seus pequeninos vai receber galardão. Então, eu queria agradecer por essa honra nutrida sobre as nossas vidas, que da mesma forma tem algo que flui, né? Como se honra, tem algo que flui da nossa vida para vocês, que não é propriamente meu, mas da unção que está sobre a nossa vida. E eu reconheço isso e dou toda a glória para Deus. E agradeço a Ele por isso. Muito obrigado, meu irmão. Foi um prazer grande, viu? Estar compartilhando da palavra com vocês aqui. A honra foi tremenda e foi minha. Pode saber disso, tá certo? Amém. Obrigado, povo de Deus. Deus abençoe vocês. Já estamos na contagem regressiva aqui. Pastorzão, amo você, amo sua família. Amém. Obrigado. Um abraço aí, pastor Humberto, pastor Júnior, os demais pastores e toda a igreja de